Triste. Oi, gente, nós somos da 205, eu sou a Fernanda. Eu sou a Estela. Eu sou a Carol. E a gente vai estar apresentando um trabalho de física referente ao tema cinema e as suas aplicações, a relação de alguns filmes com temas como a queda livre e a atração. Espero que vocês gostem. Vamos falar de cinema. Cinema é a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que dão a impressão de movimento. Assim como a indústria que produz essas imagens, as obras cinematográficas, os filmes, são produzidos através da gravação de imagens do mundo com câmeras adequadas ou pela criação, utilizando técnicas de animação ou efeitos visuais. O cinema usa alguns efeitos na edição, como o chroma key, que é um artifício muito usado pela indústria cinematográfica em que ocorre uma sobreposição de imagens. A imagem real, conforme foi gravada, e a imagem que deve ser posta se sobrepõem na edição da obra. Isso ocorre com a anulação do fundo da imagem que foi gravada. Usa-se uma cor que não aparece na imagem, que vamos sobrepor, geralmente é o verde. Com isso, conseguimos isolar o corpo e pôr o fundo desejado. Nos bastidores de filmes como Matrix, Avatar e muitos outros foi usada essa mesma técnica, que pode quebrar um pouco a magia em mostrar as imagens antes da edição. Queda livre é um movimento em que se despreza a resistência do ar, ou seja, todos os corpos, sejam de peso ou formatos diferentes, ao serem abandonados no mesmo local, próximo à superfície da Terra ou no vácuo, terão de levar ao mesmo tempo para atingir o solo. Seu estudo é idêntico ao de um lançamento vertical, o qual se difere somente por apresentar uma velocidade inicial vertical. Ao lançar um corpo verticalmente para cima, nota-se que ele sobe até uma determinada altura e depois cai. Isso acontece porque ele é atraído pela Terra. O mesmo acontece quando largamos um corpo de determinada altura. Em volta da Terra tem uma região chamada campo gravitacional, exercendo uma atração sobre eles. O movimento de queda livre é uniformemente acelerado, ou seja, um movimento uniformemente variado. Sua trajetória é retilínea, vertical, e a aceleração é a mesma para todos os corpos. A aceleração da gravidade é igual a aproximadamente 9,8 metros por O segundo. movimento de queda livre foi estudado primeiramente por Aristóteles, um grande filósofo grego que viveu aproximadamente 300 a.C. Segundo ele, se duas pedras caíssem de uma mesma altura, a mais pesada atingiria o solo primeiro. Tal afirmação foi aceita durante vários séculos, tanto por Aristóteles quanto por seus seguidores. Porém, no século XVII, Galileu Galilei, um famoso físico e astrônomo italiano, introduziu um método experimental e acabou por descobrir que o que Aristóteles havia dito não se verificava na prática. Considerado o pai da experimentação, Galileu acreditava que qualquer afirmativa só poderia ser confirmada após a realização de experimentos e a sua comprovação. No seu experimento mais famoso, ele repetiu o feito de Aristóteles e do alto da Torre de Pisa lançou dois objetos de peso semelhantes, observando que ambos chegaram no solo no mesmo instante. As quedas de altura podem ser dadas por paraquedismo, free fall, ou até mesmo salto espontâneo com a ajuda de cordas, ou mesmo sem elas. Nos casos das quedas com a ajuda de cordas, faz-se presente as forças de tração e o peso. Tração é a força exercida sobre um corpo por meio de um fio ou uma corda. Basicamente, a tração trata-se de utilizar um corpo e exercer sobre ele esforços com sentidos opostos, tracionando-o. O peso é a força exercida pela Terra sobre um corpo, que está nas proximidades dela. Ambas as forças se anulam quando o corpo está equilibrado, ou seja, a força de tração é igual ao peso. Portanto, quando em movimento, a força de tração pode ser medida através de um dinamômetro. Após essa contextualização, podemos falar um pouco dos exemplos no ramo cinematográfico, como a existência de dublês, um ator que participa de cenas perigosas substituindo outros atores que não podem se machucar para não comprometer ou atrasar a produção dos filmes. Tais dublês devem possuir alta preparação física para que não sofram danos. Atuam em cenas como atropelamentos, alpinismo, rolamento de escadas, saltos de carro em movimento, rapel e queda de altura.